seja muito bem-vindo ao nosso Papo Verde de toda semana. Eu sou a Paty Simplício e eu ajudo pessoas a empreender com terrários. Como eu sei que muita gente aí tá doido para esse ano, eu abri uma caixinha essa semana e, o que você gostaria para 2021? Qual a sua meta para 2021? Eu quero criar muito terrário e vender muito terrário, eu quero poder viver dos terrários. Muito importante, né? Que a gente entenda tudo que tá fazendo, que tenha técnica. A gente teve a prova, né? Que esse ano de 2020 aí com a pandemia, do quanto as verdinhas fizeram bem para todo mundo, né? A gente precisou ficar trancado dentro de casa, trabalhar dentro de casa, né? Passar 24 horas mesmo dentro de casa. E elas ajudaram muito, ajudaram demais, né? Pessoas aí que de repente poderiam até ter caído em depressão ou estavam em depressão e puderam, né, dar sacudir a poeira aí para poder dar a volta por cima. Então assim, a gente sabe, né? A gente já sabe do poder das verdinhas, mas tem muita gente nova chegando, né? Então eu percebi muito isso. E aí, então para 2021, eu acho que tá aí todo mundo querendo, né? Poder trabalhar aí com alguma coisa que goste. A gente percebe que cada vez mais, né, às vezes a gente trabalha com alguma coisa que não gosta, então encontra nessa paixão pelas plantas uma possibilidade de um negócio, como foi o meu caso, né, quem sabe da minha história, de começar a trabalhar com suculentas, conhecer os terrários e hoje é o meu trabalho, né. Então, pensando nisso, 2021 mais verde tanto com as plantinhas mais perto da gente, mas para que também quem queira empreender com essa área dos terrários. E para hobby também, né, que a gente sabe que um terrário, né, na nossa casa fica muito lindo, tem uns aqui atrás, ó, ali também. Um terrário para decorar nossa casa é muito lindo, né? E a gente conta histórias com terrário. Eu recebo sempre muita pergunta, né? A caixinha, ou então mesmo lá no direct, muita pergunta a respeito do musgo. Tô percebendo muita gente ali com problema, tanto no musgo, que tá mofando, nas plantas que estão melando, né? Então eu falei assim, não, hoje eu quero falar sobre isso, porque tem muita coisa pra gente falar sobre isso, tá? Então eu até anotei alguns tópicos para não esquecer, para eu poder, conseguir abordar todas as dúvidas que surgiram, né? Eu sempre coloco a caixinha aí também. Teve algumas perguntas, eu não consegui responder todas ainda, ver se mais depois da live eu consigo responder e poder falar sobre isso. Então teve muita dúvida sobre isso, tá? Então pra gente falar a respeito da saúde dos terrários. Primeiro, pra quem tá chegando novo aqui, tá? Quando eu falo terrário, gente, eu tô falando desse aqui, ó, fechadinho, tá? Que é o quê? Tecnicamente falando, é um terrário, tá? Então a gente utiliza plantas de meia sombra, plantas que gostam de umidade, tá bom? E quando eu falar de mini jardim, eu tô falando então daquele aberto, seja ali com suculentas, cactos ou folhagens também, tá bom? Mas só pra gente ter aí uma linguagem bem alinhada, pra não ter muita dúvida na hora das plantas e tudo mais. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa na saúde dos terrários, né, principalmente dos terrários, os mini jardins também, óbvio, né? Mas o mini jardim, por ele ser um recipiente aberto, eu acho que até é um pouco mais fácil de controlar as coisas, sabe? Lógico, eu acho que o principal ali é na questão das regas, né? Que às vezes tem gente que ou rega demais ou rega de menos, em geral rega demais, né? Um mini jardim. Mas eu acho que ele é um pouco mais tranquilo da gente cuidar da saúde. Quando a gente fala de terrário, que é o recipiente fechado, que nem esses daqui, né, que estão aqui atrás de mim, ele é fechadinho, então qualquer coisa que entrar ali, qualquer organismo patógeno, né, que vai causar uma doença, uma praga, a potência disso é maior, né? Então eu acho muito mais preocupante e é onde a gente vê muito mais dificuldade, tá? Então eu separei alguns tópicos aqui pra gente poder falar. Qual que é o primeiro tópico, o primeiro passo, assim, que eu acho muito importante quando a gente tá falando da higiene, da saúde dos terrários, né? A higiene. Então, higiene do quê, Paty? Em primeiro lugar, das nossas mãos, né? Porque por mais que a gente lave a mão ali toda hora, a gente sabe que sempre a gente tá pondo a mão na boca, a mão na mesa, a mão em tudo quanto é coisa. E a gente sabe que sempre as nossas unhas, né, a probabilidade de você ter coliformes fecais, vários outros micro-organismos ali, é muito grande. Então, primeira coisa, vou fazer um terrário, até o mini jardim também, né? Lava a mão com água, sabão, unha, tudo direitinho, para, sabe, evitar ao máximo essa contaminação. A gente tem que eliminar vários pontos aí para minimizar esse problema, tá? Então, em primeiro lugar, a higiene ali das mãos, tá? Depois, a gente vem com a higiene do vidro, né? O vidro, geralmente, a gente lava com água e sabão, água e detergente, que nem se estivesse lavando louça, né?
Agora, se você vai utilizar um vidro aí que você usou, por exemplo, para que ele era de alimento, alguma coisa assim, é ideal que você faça também uma solução clorada e coloque ali dentro. Então, quando a gente fala, por exemplo, do vidro, né? Então, uma água com detergente, poxa, vai funcionar super bem. Agora, se é um vidro que você utilizava para alguma outra coisa, que ele era um vidro de azeitona, de molho, de licor, de whisky, enfim, de qualquer coisa, eu gosto sempre de lavar com água, detergente, principalmente se é um vidro de... Eu fiz uma garrafa de azeite, lembra da garrafa de azeite? Ó, tá até aqui em cima, não dá pra ver. Ó, a garrafinha de azeite tá bem suadinha, olha só. Ai, minha unha, né, descascando. Tá bem suadinha, ó. Tá vendo? Aquela garrafa eu cheguei fazendo uma live aqui e aí tá na plataforma dos alunos. Então, o azeite é super difícil de tirar o óleo, né? Então, foi muita lavagem ali. É legal você colocar também, às vezes, areia dentro, que ajuda a puxar, né, esse óleo do azeite, tá? Então, você lavar bem direitinho, muitas vezes, e depois deixa de molho na água com cloro. Tá? Então, quando ele é um vidro que você está reutilizando, eu gosto de fazer isso. Agora, quando é um vidro que a gente compra na fábrica de vidro, na loja de vidro, enfim, que ele não foi utilizado para nenhuma outra coisa, uma água e sabão manda bem. O que você pode fazer também, passar um álcool, né? Põe um pouco de álcool ali, dá uma chacoalhadinha, vira ele e deixa ele secar naturalmente. Não passa pano, nada, para evitar a contaminação mesmo, tá? Então, falamos aí da higiene das mãos, a higienização do vidro e a higienização também, esterilização das ferramentas, gente. Isso é muito importante, principalmente porque a gente tá mexendo com plantas, né? Quem gosta de jardinagem aí que mexe, que eu tenho certeza que a maioria aqui, né? Quando a gente tá fazendo uma poda de uma planta, quando a gente tá fazendo qualquer manutenção do nosso jardim, se a gente mexeu ali, né, de uma planta para outra, você tá com uma tesoura de poda, alguma coisa assim, de desbaste, de uma planta para outra, qual que é o ideal? É a gente esterilizar essa tesoura de poda, essa tesoura de desbaste, porque se uma planta tá com alguma doença, ela vai acabar passando para outra, né? A probabilidade dela passar é muito grande. Então a gente tem que pensar nisso também no nosso terrário, tá? Eu sei que, lógico, a gente não vai fazer um terrário, vai lá, vai parar tudo, vai esterilizar e tudo mais. É muito puxado, mas assim, o ideal é que você faça essa esterilização pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana, né? Terminou o trabalho ali do dia, separa ali as ferramentas, coloca na água clorada. O que é a água clorada? É aquela soluçãozinha básica que a gente está acostumado em casa. Para cada litro de água, você usa uma colher de sopa de água sanitária, né? Cada lugar chama de um jeito água sanitária, Cândida, que boa, tá? E aí você dilui ali, faz essa soluçãozinha e deixa uns 10 minutinhos lá submerso, que vai matar qualquer coisa que tiver. E depois deixa secar naturalmente também, tá? Então, a higienização, esterilização das ferramentas também é muito importante. A gente não pode deixar esse passo de fora, tá? E aí, outra coisa também, que às vezes eu até recebi uma perguntinha na caixinha, né, sobre isso. Às vezes a gente esquece das rolhas, né? A rolha, quando a gente compra, às vezes ela tava lá numa loja, na fábrica, no galpão, enfim, ali passou barata, passou rato, passou um monte de coisa por cima que a gente nem sabe, né? Então é legal você fazer essa esterilização na rolha também, tá bom? Então antes de usar, prepara lá a sua solução clorada, põe as rolhas lá, deixa 10 minutinhos pelo menos, tá? Agindo ali, deixa secar naturalmente também, tá bom? Tudo, você tá vendo que é pra gente minimizar, né? Qualquer coisa que possa ir pra dentro do nosso terrário. Beleza? E o legal, no caso das rolhas, e até vidro também, tá? Eu evito ficar lavando vidro com antecedência. Geralmente a gente se programa, né? Ah, vamos fazer terrário amanhã, então hoje a gente já lava os vidros, deixa secando bonitinho, direitinho, né? Geralmente eu deixo sempre de boquinha pra baixo, que é mais fácil pra secar. E se de repente sobrou algum que ficou ali, a gente acabou não utilizando, né? Lavou bastante e não utilizou, ou a gente deixa ele fechadinho põe numa caixa, né? E tampa ele com um pano, alguma coisa, né? Ele viradinho pra baixo. Mas se de repente ficou ali aberto, que acaba pegando poeira, mas aí eu lavo tudo de novo. Aí a gente tem que lavar, porque senão até na hora de fazer o terrário ele fica sujo, né? Ele pega pó. Então é legal você lavar também, tá bom? Então essa primeira parte aí da higiene eu acho que foi, né? Depois, um outro ponto que eu acho bacana a gente pensar também em relação ao substrato, tá? Então, quando for comprar, porque às vezes tem gente que pergunta, posso usar a terra do quintal?
Você pode, mas assim, você tem que observar, tá atento ali, se não vai ter nada, né, que possa vir nessa terra, enfim. Então, em geral, eu pelo menos, né, a gente compra a terra vegetal, ensacadinha, bonitinho, né, vê aí uma marca que você goste, que você se dá bem, que você confie, para utilizar. Por que eu falo que a gente tem que prestar atenção no substrato também? Porque às vezes a gente compra um substrato que não é de muito boa qualidade, ou de repente o armazenamento dele não foi feito de forma correta, e podem vir ali algumas, não tem os mosquitinhos, né, que todo mundo pergunta, Paty, apareceu um mosquitinho no meu terrário, e agora? Então, pode ser sim que tenha vindo no substrato, né, nessa terra. Então, é bom a gente sempre tomar cuidado. Então, comprou um saco de terra, você vai usar um pouquinho, abre ele, tira um pouquinho num pote. Eu gosto de fazer aqui assim, né? Eu não vou ficar andando com o saco de terra pra lá e pra cá. Então, eu deixo ele lá no cantinho dele, bem bonitinho. Abro ele, tiro o que eu vou usar, coloco geralmente numa caixa ou num pote, aqueles potes bem grandes, né? E deixo ele fechadinho também. E fecho o saco, né? O saco, ele tem alguns furinhos que é próprio já para respiração, né? Para ventilação desse substrato. Então, eu fecho a parte onde eu abri, mas deixo ele bem fechadinho e fica lá guardadinho, tá? E aí o substrato que eu estiver utilizando ali nesse pote também sempre fechadinho, eu procuro deixar sempre fechado. Então, é muito importante, tá? Você se atentar à qualidade do substrato que tá usando também, porque senão podem aparecer os mosquitinhos, ou de repente, às vezes, um substrato com excesso de matéria orgânica, excesso que eu digo pro terrário, né? Então, assim, eu não vejo necessidade de você acrescentar mais alguma coisa na terra vegetal, justamente porque se você tiver um excesso de matéria orgânica, imagina aquele monte de gases que estão sendo formados ali dentro, sendo liberados por conta dessa decomposição da matéria orgânica, né? E aí tá num ambiente muito fechado, abafado, principalmente se é um vidro e uma tampa que veda completamente, vai virar uma bomba, né? Literalmente uma bomba. Não sei se alguém aí já tem ou teve compostagem, né? Quando tá ali naquela atividade de fermentação, de decomposição da matéria orgânica, fica muito quente, muito quente. Quando eu trabalhava lá na escola, né? Eu trabalhava na APAI daqui da minha cidade, e eu trabalhava justamente na horta, jardinagem, coleta de sementes e compostagem com os alunos. Então a gente tinha, né, tipo um buracão, vamos dizer, chamavam de buracão os meninos, né? Grandão, onde a gente toda, né, a parte ali resto de folha, né, de salada, casca de fruta, essas coisas de legumes que vinha lá da cozinha. Então a gente levava todo dia, né, depois do almoço, na parte da tarde levava lá para compostagem e colocava lá então para ação, né, fazia todo o processo da compostagem. E aí tinha dia que a gente ia remexer, nossa, os meninos ficavam, Pro, tá saindo fumaça, Pro, tá muito quente, né? Então, olha isso, imagina tudo isso acontecendo ali dentro do terrário, tá? Então, por isso que é legal você observar também a questão da terra, tá? Depois, eu coloquei aqui também pra gente falar um pouquinho sobre o cuidado com as plantas, né? Em que sentido? Tá? Quando você, tanto no armazenamento ali na sua casa, né, observar, porque às vezes acontece de surgir o mosquitinho, né, o Fungus gnats, e ele a mosquitinha vai colocando ovos em tudo quanto é vasinho que encontra. E aí, se de repente você tem umas plantas ali, tem uma infestação, né, na sua coleção mesmo que seja, de Fungus gnats ali nas suas plantas, e aí as plantas que você vai utilizar depois no terrário estão ali próximo, elas podem vir também. Então, o que eu gosto de fazer na hora que eu vou plantar, que eu vou fazer o replantio para dentro do terrário? Eu gosto de lavar as raízes, né? Além de lavar as raízes para tirar o substrato, para evitar, né? Eu lembro que ainda é engraçado, quando eu fui lá na Marisa, que é a produtora de fitônias da RM Flores _ Olambra, aí eu ensinando lá ela a fazer um terrário, né? A gente tava fazendo um terrário ali na hora, né? E aí eu falei assim, agora a gente vai lavar as raízes. Ela olhou pra mim, por que você vai lavar a raiz? A minha agrônoma, ela estuda muito para fazer um ótimo substrato e você vai me lavar a raiz, Paty? Vai tirar todo o substrato? Eu falei, Má, eu entendo perfeitamente, mas é que a gente precisa minimizar ao máximo, né? Então assim, que nem todas as fitônias que a gente compra aqui, eu sempre chego no lugar e eu já olho, opa, deixa eu ver se é da RM, porque de fato são as de melhor qualidade, tá? E fica a dica aí, gente. Inclusive
pouquinho antes do Natal, né, a gente foi fazer reposição lá no garden aqui da cidade, um dos gardens que a gente fornece. E aí a Lu, né, a dona lá, ela falou assim, Paty, vem aqui me ajudar. Olha como são essas fitônias. Gente, as fitônias estavam, assim, acabadas, sabe, com doença e tudo mais. Eu falei... Aí eu fui olhar, falei, deixa eu ver de quem que é, né? E batata, não era da RM, entendeu? Tinha uma outra que tava linda, maravilhosa. Aí eu olhei e falei, tá vendo essa etiqueta aqui? É da RM. Então, assim, a gente sabe, né, todo o cuidado que a Marisa, né, toda a produção dela ali de fitônias, violetas e peperômias, né, que é a produção que ela tem lá em Olambra, a gente sabe da qualidade, mas nem sempre você encontra no Garden, na floricultura aí perto de você, lá da RM. De repente você comprou de outra pessoa e você não conhece a qualidade, tá? Então é por isso. Aí eu falei pra Marisa, não fica triste com a gente, mas só pra gente minimizar qualquer risco, tá? Então, essa questão da lavagem é nesse sentido, tá bom? Pra gente evitar qualquer coisinha. E aí outra coisa também que é muito importante é você olhar embaixo de cada folhinha para ver se não tem nada que possa ir para dentro do terrário, tá bom? E causar um desequilíbrio lá. Às vezes tem gente que teve uma vez que uma amiga me mandou mensagem perguntando, Paty, uma cliente perguntou se ela pode pôr um caramujinho dentro do terrário. Gente, pode, né? Afinal, na natureza tem os caramujinhos, mas dentro do terrário, aquele ambiente fechadinho, mais limitado, pode causar um desequilíbrio, talvez nem tanto um desequilíbrio, mas o que que vai causar? Tem cliente que não gosta, né? Tem cliente que vai achar lindinho lá, uma minhoquinha andando por ali, ou um caramujinho, eu vou achar lindinho, mas tem cliente que a maioria, às vezes, né, que é uma coisa pra ficar ali, né? Tipo, esquece que a natureza tem essa biodiversidade tão grande, né? Um mini ecossistema vai ter toda essa biodiversidade. E então, por isso que a gente também toma conta dessa questão, tá bom? Depois, que mais? Em relação também à umidade, gente. Enquanto a sua planta ela não estiver dentro do terrário, cuida da umidade dela também, tá? Em que sentido? Tanto no sentido de não deixar faltar umidade para ela, né? Então, de repente, às vezes a planta aí fica seca, né? Então ela vai ficar estressada e tudo mais, de repente mais vulnerável ao ataque de alguma praga, ao ataque de alguma doença, tá bom? E também ao contrário, de repente você sai molhando demais, fala, ai, tá muito calor e tudo mais, eu vou molhar desembestado, né? E aí aquele substrato fica muito úmido. Isso pode também ser uma abertura aí, né? Uma janelinha para que possa ter a proliferação de fungos, né, o desenvolvimento de fungos e bactérias, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante também para vocês, ficarem atentos. Não é só quando tá dentro do terrário. E é engraçado que eu gosto sempre de falar, né? Eu não gosto só de ensinar a fazer terrário, não é só chegar lá, eu ponho pedrinha, eu ponho terra, né, carvão, terra e planta, faço um laguinho e tá tudo certo. Não, a gente tem que entender o porquê de cada coisa, isso é muito importante. Se você quer fazer terrários que sejam saudáveis e duradouros, você precisa entender. Aí preciso ser biólogo, preciso ser engenheiro florestal, agrônomo. Não, você não precisa, tá? Mas o mínimo você precisa estudar para isso sim. Até porque né, na faculdade, que nem biologia, né? O pessoal acha que a gente sabe tudo. Impossível, porque a gente estuda um pouquinho de cada coisa. Então é uma gama tão grande de áreas que nem se a gente quiser, depois a gente tem que se especializar numa determinada área. E você que é uma pessoa que, não, eu só amo os terrários, amo as plantinhas, não tenho formação na área, não precisa de forma alguma. Mas o mínimo, né, do funcionamento, para que serve cada coisinha, né, o porquê, isso eu acho muito importante, tá bom? Então, pensa nisso também, né, tanto a baixa umidade, quanto o excesso dessa umidade. Às vezes, né, a gente pensa assim, só dentro do terrário que eu tenho que ficar atento. Não, quando alguém me manda mensagem, Paty, meu terrário mofou, o que eu fiz de errado? Puxa, pode ser tanta coisa, né? Pode ser muita coisa. Então, o legal é a gente desenvolver esse olhar crítico, esse olhar analítico, né? De ir lá e pensar em todo o passo a passo. Não só no passo a passo do terrário. Deixa eu colocar pedra, carvão, terra e planta. Não, e sim, vai muito antes disso. Na escolha das plantas, inclusive, né? Como eu acabei aqui de dizer. Poxa, procura um produtor, na escolha das plantas, na escolha do substrato, procura um substrato, procura uma planta de qualidade, tá bom?
Depois, a gente vai lá para cuidados com musgo. Então eu recebi muito essa pergunta lá na caixinha. Paty, fala um pouco mais sobre cuidados com musgo. Eu sempre tô dando dicas aqui, né? Ou eu dou uma dica ali numa live que a gente falou sobre isso, ou então no próprio feed, no próprio IGTV, eu sempre tô colocando alguma coisinha sobre isso. Mas é sempre bom a gente reforçar, até porque todo dia tá chegando gente nova aqui também, né? Então, cuidados com musgo, gente. Primeira coisa, na compra também, tá? Por quê? Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, em algumas regiões, encontrarem musgo. Claro, né? Porque assim, a gente aqui no Sudeste, eu sou de São Paulo, sou de Ribeirão Pires, do ABC Paulista, eu tô bem pertinho da Serra do Mar, né? Para eu descer para Santos, por exemplo, é coisa de 45, 50 minutos eu tô em Santos. E então assim, a gente tá muito mais perto, né, das áreas de extração de musgos. Então, acaba sendo mais fácil para mim, né? E para quem tá aqui nessa região. Mas eu sei que para quem tá lá no sul, para quem tá lá no norte, nordeste, tá sendo muito difícil. Eu tava falando com uma aluna do curso, acho que foi ontem que a gente conversou, que ela me falou: Paty, eu tô desesperada. Ela é de Aracaju. Ela falou assim: Paty, eu tô desesperada, eu não encontro musgo. Aí eu falei assim: pela internet, até então eu não tinha associado, né, qual que era o lugar exato que ela tava. Eu falei assim, mas e pela internet, né? Aí eu falei de alguns fornecedores que eu indico, que eu recomendo. Falei, você falou com fulano? Falei, pá. Só que que o frete vai ficar altíssimo pra mim, porque é muito longe. E o outro problema quando ela fazia a estimativa do tempo, né, de envio, tava dando mais de 16 dias. Então, assim, 16 dias, aí de repente pode acontecer alguma outra coisa no meio do caminho e até demorar mais. E aí já pensou 16 dias o musgo lá fechado, sem luz, né? Com a umidade apenas do que tem ali dentro do saquinho dele, né? E aí, será que ele aguenta? Pode ser que não. E aí já pensou você receber um musgo que ele já passou por todo esse estresse de ficar lá fechado, né? Com a temperatura até às vezes elevada ali, principalmente agora nessa época de chuva, né? A gente tava até conversando, né, com um fornecedor de musgo, e ele tava falando, conversamos com ele ontem, acho que foi o que o Du tava falando com ele, que nessa época de chuvas agora, alguns musgos sofrem bastante, né? No caso do fofão, por exemplo, porque chove muito, não só o fofão, mas outras plantas também, suculentas inclusive, tá? Suculentas e cactos. Por quê? Chove bastante, aí depois vem aquele mormaço. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá sendo assim. A gente acorda de manhã, tá aquele calorão. Aí daqui a pouco cai aquela pancada de chuva, dá até uma esfriadinha. Daqui a pouco sai sol de novo e aí fica aquele mormaço, abafa tudo. Aí imagina aquela água que ficou ali sobre o musgo, ela abafa de um jeito com aquele solzão que vem em cima de novo, né, no local, né, aquele mormaço que causa, meio que cozinha, entendeu? Então, acontece até dele já vir meio amarelando, né? Ele meio cozido mesmo, literalmente cozido. E aí imagina você ainda enviar esse musgo para algum lugar que ele vai ficar 16 dias dentro de uma caixa fechado. Então, a minha dica, assim, né, até uma dica além aí da saúde, além não, na verdade, dentro da saúde, né, dos terrários. Se você tá nessa situação, que você mora, que o local onde você está é longe de onde é extraído esse musgo, ele vai passar por todo esse processo de envio e tudo mais, correndo o risco de chegar aí pra você já meio doente, cozido, evita, né? Ainda até falei pra essa aluna, falei assim, meu anjo, vira e mexe, eu ando fazendo aí terrários sem musgo. E dá pra fazer, né? Se você trabalhar ali com as outras plantas, fica super bonito. E aí você até evita, porque ainda mais com tudo isso acontecendo, né? Essa chuvarada caindo, aí vem esse solão e tudo mais, a probabilidade de depois ele acabar apresentando um fungo, né, desenvolver um fungo nesse musgo, acaba sendo maior, né? Então pode passar ali alguns dias e ele acabar fungando, né? Porque ele já veio com alguma coisinha ali que tava meio que adormecido, meio incubado, sabe? Então já evita, né? Por isso que eu sempre, até pro pessoal lá no curso eu falo, gente, abre a mente aí, não fica focado só no musgo não, tá bom? E nem só nas plantas que eu uso, né? Eu gosto sempre de falar isso, tenta as plantas que são mais fáceis de achar aí onde vocês moram também, tá? Então na questão do musgo, na hora de você comprar, avalia se vale a pena. E se realmente, né, poxa, não, eu só vou fazer isso com musgo, faz um teste dele sem musgo, né? Então avalia se a compra dele vai ser uma compra que vai compensar,
tá? Então, beleza. Ah, não, Paty, aqui onde eu moro tá dando, não vai demorar tanto pra chegar, eu vou comprar e tudo mais. Então, você avaliar se vale a pena mesmo, né? Você esperar tanto por esse musgo e se ele vai chegar bem, tá bom? Aí, então tá bom, deu tudo certo. Aí, ainda antes da gente falar do armazenamento, você comprou e vai armazenar, antes de eu falar isso. A outra situação, você mora numa região onde você encontra musgo, tá? Em garden, tem garden, floricultura ali perto de você e você encontra musgo. Então, na hora de comprar, você vai observar o quê? Ele vem naquela caixinha, né? Ele vem naquela caixinha de madeira com um plástico por cima. Analisa, vê se ele tá com plástico, vê se ele tá úmido, né? Se não tá nem encharcado, se não tá seco, tá? Vê se esse plástico não tá rasgado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terrário, aqui na minha cidade, eu fui a primeira pessoa a começar a fazer terrário, né? Assim, aqui da cidade mesmo. E aí eu lembro que eu falei, bom, então vou comprar musgo. E aí eu procurava e não achava em lugar nenhum aqui. Falei, gente, aí até que eu cheguei num garden e falei, você tem musgo? Tenho, tá ali, ó. Aí eu olhei e eu já tinha feito curso, né? Porque quando eu conheci os terrários, eu falei assim, vou fazer curso pra eu poder aprender, né? As técnicas e não ficar batendo cabeça. E quando eu comecei a fazer mini jardim, eu comecei batendo cabeça, pegando um monte de informação solta pela internet. E aí quando eu fui fazer terrário, eu falei, não, vou fazer curso. Aí acabei fazendo, né, no decorrer aí mais de um curso. Aí eu cheguei lá no garden, então eu tinha aprendido já que tinha que estar fechadinho. Eu cheguei lá, a caixinha tava aberta e o musgo seco. Eu falei, não, moço, mas eu preciso de um musgo fresquinho, porque eu vou pôr no terrário e tudo mais. Então, ele, não, é só assim que eu tenho. Porque o pessoal usa muito pra fazer decoração de arranjo, né? Aí eu falei, então, poxa, moço, mas eu precisava assim. Ele, ai, não tenho. Aí na outra semana eu cheguei lá, e aí, você tem fechadinho? Ah, não tem. Aí eu falei pra ele, você sabe o que é? Eu tô fazendo um terrário e eu vou precisar desses musgos, assim, assim, assado. Você não consegue, quando você comprar, você não tirar dessa caixinha, desse saquinho, pra manter a umidade dele? Aí ele, ah, tá. E aí, assim, às vezes eu falo, né, tem gente que fala assim, Paty, mas eu não encontro em lugar nenhum onde eu moro e tudo mais. Gente, conversa. Chega lá no garden e fala assim, olha, escuta, eu tô começando a trabalhar com isso e eu vou precisar. Você não consegue trazer pra mim? Às vezes a pessoa nem sabe, né, que vai ter essa demanda, entendeu? Então, foi o que aconteceu aqui comigo. Ele nem sabia dessa demanda de musgo para uso em terrário. Ele só sabia da demanda, ele só tinha a demanda de musgo para uso decorativo em arranjo, né? Algum arranjo floral que as pessoas usam ele seco. Aí ele, então tá bom. Aí a partir daí ele sempre começou a comprar e deixava algumas caixinhas fechadinhas. E aí eu falei pra ele, né, da importância de deixar fechado pra não sentar nenhum mosquitinho. E aí quando ele chegar aqui pra mim, porque assim, você vai comprar lá, eles falam assim, ah não, mas ó, eu olhei aqui não tem nenhum mosquitinho. Acontece que até tem um post aqui no feed do Instagram falando do ciclo de vida do Fungus gnats, esse mosquitinho, né? Então dura ali, mais ou menos, dependendo da espécie, uma média de 26 a 28 dias. Então, no momento que a mosquitinha chegou lá, pôs o ovinho, até ele virar um mosquitinho, vai demorar aí uns 14 dias, um pouco mais, 16 dias vai demorar. E aí você já vai estar com esse musgo, você comprou o musgo, chegou em casa, montou o terrário, passou dali 2 semanas, o que acontece? 1 semana, 2, começa a surgir os mosquitinhos. Paty, não tinha mosquitinho, agora surgiu e o terrário já tá aqui tem 1, 2 semanas. Então por isso que eu sempre falo também, façam os testes, deixe lá o terrário por um tempo para você observar, né? Então essa é a importância na hora da compra, tá bom? Então você vai comprar ali de forma física, você vai chegar lá na loja e comprar no garden, na floricultura, fechadinho, beleza? Ah, então beleza, Paty, chegou em casa, já tô com meu musguinho bonitinho, verdinho, fofinho, você vai chegar e vai, aí dependendo de como que é aí na sua região, tá? Eu vou te dar 2 formas de como você vai cuidar desse musgo, enquanto você não põe no terrário. A primeira forma, onde você mora é fresco, é super de boinha, não é aquela coisa super quente e tudo mais. Então você pode até manter ele na caixinha, tá bom? Mantém na caixinha, fechadinho, vê se ele tá úmido, bonitinho. Você vai deixar fechadinho e você vai colocar num local fresco. E que não pegue luz solar direto, mas que seja muito iluminado. Você não vai colocar num cantinho ali escondidinho, não, e nem com nada em cima. Tá bom? Então você coloca ele de uma forma que ele fique perto da janela, bem pertinho de muita luz, perto de uma porta que tenha muita luz, tá bom? Então essa é uma das formas. A outra forma é, de repente, às vezes você mora num local que é bem quente e tudo mais, que, nossa, as plantinhas sofrem, então você vai
Abrir essa caixa, você vai lavar esse musgo, tá? Lavar como, Paty? Uma água filtrada, uma água que não seja clorada, tá bom? Então você vai lavar esse musgo, vai espremer bem ele para não ficar encharcado, e aí você vai colocar em caixas transparentes, como essa aqui, por exemplo. Ai, deixa eu pegar aqui embaixo. Ó, essa é uma caixa, tá vendo? Ó, e aí eu mantenho fechadinho, ó. Aí eu tenho um pouco de esfagno e um pouco de fofão aqui, tá? Você vai deixar fechadinho, tá vendo que ela tá suadinha, ó? Sempre observo pra ver se tá tranquilo, se não tá umidade demais, se não tá umidade de menos. Às vezes, de repente, a tampa tá suada, mas o musgo já tá meio ressecado, então você tem que sempre observar, tá? E você vai colocar nessa caixa e você pode ou manter ali, se é um local fresco, que nem o meu, eu mantenho fora, ou você pode colocar dentro da geladeira, tá bom? Você tem essa opção. Principalmente se você não vai fazer muitas peças de uma vez só e você vai precisar deixar guardadinho. Guardado na geladeira, ele meio que adormece, ele entra numa certa dormência. Reduz ali o metabolismo dele, tá bom? E aí você, então, ele vai meio que dar uma dormidinha. Aí você pode manter ali por meses, 4, 5 meses, às vezes 6 meses você pode manter. Óbvio que sempre olhando, verificando, sabe? Dá uma olhadinha pra ver se tá tudo ok com ele, tá? Pra não ter um excesso de umidade ou de repente até secar essa umidade. Se você quiser, você pode também, né, lavar e deixar fora e deixar na caixinha, só que fora da geladeira, beleza? Então, formas aí de você comprar e depois armazenar o seu musgo, tá? E aí, então, já falei, então, cuidar com a umidade e cuidar também com essa luminosidade, beleza? Bom, cuidados agora na hora do plantio, gente. Então, a gente vai estar com a mão bem limpinha, né? Tranquilo. Muito cuidado na hora de você colocar as plantas, na hora de você fazer esse plantio, né? Esse replantio. Por quê? Para não machucar a raiz de uma fitônia, de uma era, né? De uma palmeirinha, uma maranta. Porque se você machuca ali a raiz, ela vai estar mais propensa, né, ao ataque de um fungo, de uma bactéria, alguma coisa que possa surgir ali dentro, tá bom? Então evita isso, sempre muito cuidado na hora desse plantio, tá? No manuseio ali das raízes das plantas. Outro cuidado também com o próprio musgo. O musgo, ele de fato é bem, principalmente o fofão, né? Ele é bem resistente ao dano mecânico, tá bom? Então se pisar em cima dele, por exemplo, ele vai voltar e vai ficar tranquilinho. Agora um dano químico, você derrubar alguma coisa sobre ele, um cloro, por isso que a gente fala da água filtrada, né? Sem cloro, aí ele já sofre um pouquinho mais. Tá bom? Então, essa parte, assim, na hora da montagem do terrário é muito, muito importante. Outra coisa muito importante, quando você vai fazer um lago, tá? Eu sei que muitas pessoas querem aprender a fazer o lago e tudo mais. Muito cuidado na hora de fazer o lago, você precisa ter conhecimento, tá? Tem que conhecer as técnicas ali. E principalmente não colocar o lago depois que já tá tudo plantado. A resina, ela é um produto tóxico, tá? Então a gente tem que esperar a cura dessa resina para poder plantar. Senão as plantas podem, muito provavelmente vão morrer sim se você fizer o lago e já plantar, ou plantar e depois fazer o lago por cima, beleza? Agora vamos então aqui, ó, cuidados do terrário pós a confecção, pós a criação desse terrário. Então que cuidados que você vai ter? Muito cuidado na hora da primeira rega, tá? A primeira rega, eu gosto sempre de dizer, o menos é mais. Então regue de menos, porque se precisar no dia seguinte, dali 2, 3 dias, você rega um pouquinho mais. Do que de repente você regar demais e aí para essa água evaporar. Se é um vidro com a tampa bem aberta e tudo mais, ela evapora com mais facilidade. Agora se é um vidro com a boca fechadinha, como aquela garrafa de azeite, inclusive essa garrafinha, esses dias que eu tava aqui, semana passada a gente tava aqui no ateliê, eu sequei. E ó, já tá todo suadinho de novo, porque ela é muito fechadinha, né? Então as plantinhas lá dentro, toda a atividade, né, das plantas lá dentro, de transpiração, respiração, vai manter lá com muita umidade. Então cuide da umidade do seu terrário. Cuide também da luminosidade que ele recebe, tá, gente? Eu recebo muitas vezes, viu? Não foto só de cliente nem tanto, mas de alunos, seguidores, né? Aluno nem tanto porque aprende lá no curso, mas seguidores. Paty, o musgo mofou, e não sei o que, a fitônia melou. Aí faz assim, manda uma foto, aí a pessoa manda foto,
o terrário estava encharcado. A pessoa manda foto, a fitônia estava encostada no vidro. A pessoa manda foto, o terrário estava num cantinho. Não, mas ele tá pegando luminosidade. Mas quanto, gente? Tá? Ele tá num cantinho, bem lá no cantinho, não é o suficiente, tá? Então, sim, muito cuidado no pós, né? Na pós-criação, para que você mantenha ali as condições favoráveis. Beleza? E aí eu gosto sempre de dizer, né, daquele tempinho de adaptação e um tempinho também para você ver se deu tudo certo. Se nada saiu do controle ali na hora de criação, na hora da produção e entrou alguma coisa lá para dentro, um fungo, uma bactéria, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Isso é outro ponto assim muito importante que vai fazer muita diferença na saúde do seu terrário, tá bom? E a última coisa, coloquei assim como última, tá? Mas do que eu anotei aqui, mas agora depois eu vou abrir aqui a caixinha pra gente conversar. As instruções para o seu cliente, né? Para quem trabalha aí com a venda de terrários, ou se você fez para dar de presente, muita gente fez agora, né? Aproveitou aí, principalmente aquele intensivão que a gente fez em novembro e falou muito sobre utilizar vidro de palmito, vidro de... O meu nem tá aqui, cadê o meu? Ai, tá do lado de cá. Olha aquele que eu fiz no intensivão, aquele pequenininho, lembra, ó? Tá? De usar, muita gente usou vidrinho assim pequenininho para dar de presente agora no Natal. Então é legal sempre dar instruções para quem ganhou, para que ela possa cuidar bem do terrário. Com certeza a pessoa se encantou com aquele terrário que você deu. E aí, nada mais justo, né? Nada mais bacana que você ensinar ela a cuidar direitinho, tá? Por mais que muitas pessoas digam assim, o terrário é ótimo porque você não precisa cuidar. De fato, a manutenção de um terrário é muito menor, né, com menor frequência do que, por exemplo, de uma planta que você precisa regar ali diariamente ou a cada 2 dias e tudo mais, né? No terrário a gente meio que pode esquecer, entre aspas, ele ali de ladinho que ele vai se virar bem, desde que esteja tudo em equilíbrio, tá bom? Então, vai passar as instruções também na tag para o seu cliente, ensinando tudo direitinho. Beleza? Então, vamos só recapitular, né? Deixa eu pegar aqui minha folhinha só pra gente recapitular. Então, quais os pontos que a gente falou aí que são importantíssimos na saúde dos terrários, tá? Terrário fechado. Então, a higiene, mãos, ferramentas, vidro, rolha e tudo mais. Qualidade do substrato, tá? Cuidado com as plantinhas antes de irem para os terrários, tá? Então, no armazenamento, a checagem ali, né? Aquela vistoria para ver se não tem nenhum bichinho, se não tem nenhuma, alguma praga, alguma coisa que possa ir para dentro do terrário. E o cuidado também da umidade dessas plantas antes, né? Tanto baixa umidade quanto excesso de umidade antes de ir para o terrário. Os cuidados com o musgo na hora da compra, na hora do armazenamento e tudo mais, na hora da lavagem dele, da higienização. Cuidados na hora do plantio, então, também. Cuidados no pós-confecção, né? No tempo de adaptação e tudo mais. E as instruções para o cliente. Belezinha? Então, vamos abrir agora. Deixa eu abrir aqui para vocês. E eu vou pegar aqui umas perguntinhas na caixinha já, ó. Dulce, comprei 2 tipos de fitônia e estão com cochonilha. Gente, juro que, olha, não dei uma sorte não, assim, é que eu falo, eu sempre procuro comprar lá da Marisa, né, da RM Flores. Mas olha, faz aí uma limpeza dessas, não usa, tá? Não usa no terrário, não leva ela pra dentro do terrário. Você vai abrir, fazer uma limpeza ali, olha, folhinha por folhinha. Se for cuia grande, cuia 21, coitadinha de você, mas é pro bem das suas plantas e também pro bem desse terrário, tá? Dos terrários que você for fazer. Então você vai olhar folhinha por folhinha e vai fazer aquela limpezinha. Você pode começar com aquela limpeza que você faz com água e detergente, sabe? Que você pega um algodãozinho, um cotonete mesmo que seja, você vai umedecer ali numa soluçãozinha com água e detergente e faz a limpeza. Outra coisa também que é muito eficaz é o álcool isopropílico, que você pode borrifar ali e ele meio que sai derretendo tudo, sabe? Né? Derrete tudo que tem ali, tá? Deixa eu ver que mais perguntinha aqui. Eu vou responder as da caixinha aqui primeiro e depois eu abro aí pra vocês, tá? Lanterrário. Paty, comprei um musgo esfagno, ele pode ir para dentro do terrário? Ele aguenta a umidade? Sim, então, o esfagno, gente, quando a gente usa dentro do terrário, a gente usa ele vivo, tá bom? Porque a gente pode comprar o esfagno fresco, que aí ele vem bem vermelhinho, que nem aquele que eu mostrei, e a gente encontra também aí, que aí ele vem naquela caixinha igualzinho o fofão.
A gente encontra ele num saco, tá? Quando ele vem num saco, geralmente é o esfagno seco, que a gente usa para fazer ali no substrato da orquídea, na misturinha, para plantas carnívoras, para fazer coquedama. Aí a gente usa geralmente o seco, tá? Então no terrário a gente vai usar ele vivo, ele fresco, tá? Então ele vem bem vermelhinho, às vezes um vermelho assim, quase um roxo, né? De tão vermelho, tá bom? Mas pode usar sim. Lembrando que o esfagno, ele retém muita água, tá? Ele tem essa propriedade de reter muita água. Não lembro quantas vezes mais, acho que 20 vezes mais, o seu peso, o seu tamanho, né? O seu peso, ele absorve de água e retém, tá? Então, na hora de você colocar ele no terrário, muito cuidado para ele também não estar úmido demais, porque aquela umidade não vai sair, a gente não pode esquecer disso, ela não vai sair com facilidade, ela vai sair bem devagarzinho. Então, quando você for colocar no terrário, tenha esse cuidado de ver se ele não tá muito úmido, tá? Muito encharcado, senão você sente até ele pesado mesmo, então ele não pode estar assim, tá bom? Tem que molhar o esfagno para colocar dentro do terrário? Então eu acho que você tá falando do esfagno seco, né? Eu não gosto de usar o esfagno seco dentro do terrário. Algumas pessoas utilizam ele para fazer uma camada entre o pedrisco e o substrato. Eu particularmente não gosto. Ele vai saindo soltando fiapo, por mais que a gente umedeça ele, né? Porque para ele não soltar aquela fiapeira toda, que inclusive entra no nariz aquilo e nossa, dá um sufoco aquilo lá. Você tem que tomar cuidado com isso, porque ele vai fazer uma fiapeira né, toda, ali, aquele pozão, você vai umedecer. Eu não gosto muito, eu prefiro usar ele fresquinho, vivinho, junto lá com o fofão, tudo certinho, fica bem bonito, tá bom? Mas eu acho então você tá falando do seco. Aí você perguntou que o musgo esfagno pode ir pra geladeira? Pode colocar também, tá? Mas muito cuidado dele não estar úmido demais. E principalmente se você for colocar ele junto com, que nem eu coloco ele junto com o fofão, mas eu não deixo ele encharcado, tá bom? Lampião Cactus pediu. Você sempre gosta que eu mostre os terrários, né? Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Essa é uma bomboniere. Ah, inclusive, olha só, pra quem fala aí que não encontra musgo, que tem dificuldade, que o musgo mofou, que o musgo não sei o que lá, e o musgo blá blá blá. Olha aqui, gente, sem musgo, só fitônias, unha de gato aqui atrás, ó, tá vendo? Erinha unha de gato. Esse aqui nem tem era estrela, às vezes eu ponho era estrela, mas nem tem, ó, fitônias e unha de gato, olha só. O que vocês acharam? Tá? Então é super possível, deixa eu pôr mais de trás, super possível fazer um terrário sem musgo, tá? E o tronco, ó, isso aqui eu comprei uns vidros novos, aí eu quero usar em algum vidro, mas eu vou fazer mini jardim com ele. Montar um cenário bem legal, tá? Paty, é possível você ajudar com os cuidados? Devemos colocar só o básico mesmo de cuidados? Se Mendes, acho que você está dizendo na tag, eu fiz um post aqui no feed do Instagram, tem um post com os cuidados, né? Que tipos de informações que você deve colocar nessa sua tag, tá bom? Então tem lá tanto de mini jardim, depois você volta um pouquinho lá pra poder pegar. Mini jardim e de terrário. Quais informações que você precisa dar pro cliente, tá bom? Eu não gosto de deixar uma tag pronta, porque é legal vocês, até por conta da região que cada um mora, tá bom? Eu gosto que vocês também desenvolvam essa parte de, opa, peraí. Por isso que eu acho muito importante, né? Seria bem mais fácil eu chegar aqui, olha, gente, tá aqui uma tag, tá bom? Vocês só copiam e tá tudo certo. Mas eu gosto de ensinar vocês a entenderem o motivo de cada coisa e tudo mais, até para vocês poderem fazer testes, que isso é muito importante, tá bom? Então vocês poderem ter um olhar crítico, analítico e vocês fazerem seus próprios testes. E depois disso, claro, como não, vocês poderem até vir a dar oficinas, né? Como eu comecei, muita gente começou a me procurar, Paty, porque eu quero aprender a dar aula. E eu, acho que não. Demorou, viu? Demorou mais de um ano. Mas aí foi quando eu decidi, poxa vida, foi a melhor decisão da minha vida, pelo tanto de gente agora, né, o quanto que eu tô conseguindo alcançar outras pessoas que estão fazendo terrários lindos e chegando muito mais verde na casa de outras pessoas. Eu costumo dizer que o lema do Terra Manui, né, quando a gente criou o Terra Manui, a ideia era conectando pessoas e natureza,
né? Então até tem isso lá no nosso site, Conectando Pessoas e Natureza. Então, quando eu fazia, né, quando eu faço, até hoje eu faço os terrários, então eu faço um terrário justamente pensando nisso. Eu tô colocando toda a minha conexão ali com aquelas plantas e ela vai chegar na casa de alguém, né? Eu não sei se vocês viram que eu fiz um terrário no cenário um terrário com cenário de girafas e assim, eu fiquei tão feliz com a, né, pela mensagem que a pessoa que ganhou, na verdade várias mensagens eu recebo, mas né, que a pessoa que ganhou ficou tão feliz de ter recebido isso, porque tem todo um significado para ela. Então, poxa, a gente poder passar isso para outras pessoas, né, ensinar vocês a fazerem terrários e vocês poderem, né, proporcionar isso a outras pessoas é fantástico, tá bom? Então dá uma olhadinha lá no feed que tem tudo que você precisa colocar na sua tag de mini jardim e de terrário. E lembrando, claro, do seu contato, tá bom? Então, se você tem uma logo, que eu acho bem bacana vocês terem, coloca a sua logo, nome, enfim, ou seja, o seu próprio nome, né? Do seu ateliê, ou um outro nome que você escolheu. Então, o seu contato, a sua página, tá? É legal ter sim. Aprendendo demais contigo, esse retorno das pessoas é muito especial. É muito legal quando as pessoas mandam mensagem e falam assim, nossa, eu ganhei um terrário que foi você que fez. E é muito bacana, é o que eu falo. Desde o primeiro terrário que eu fiz, do primeiro dia que eu fiz um terrário, gente, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Toda a sensação que eu senti ao fazer um terrário, o meu encanto, o meu fascínio, eu ficava olhando para aquele terrário quase... Foi assim, sabe? Eu entrei em êxtase, né? E aí, quando eu comecei a fazer o terrário, porque eu lembro que eu aprendi a fazer o terrário, e logo em seguida, né, passou ali umas 2 semanas, a gente teve a primeira feira que eu participei, né, daqui da minha cidade, e aí era uma coisa nova, né? Mini jardim de suculenta, arranjos com cactos suculentos, muitas pessoas já faziam aqui, mas com terrário eu era a única ali. Aí todo mundo passava, olhava, como assim? A plantinha vive lá dentro? Aí você vê aquela cara da pessoa assim, nossa, isso não tem o que pagar, é maravilhoso, sabe? Ai, gente, que legal. Recanto Divina Natureza, é o Rui, é o nosso aluno Rui, gosto muito da sua interação com os alunos, show. E olha, esse finalzinho de ano a gente ficou meio sumidinho lá do grupo, né? Porque a gente tá trabalhando muito no planejamento agora para esse ano de 2021, né? Pensando assim como um todo mesmo para os alunos, né? Eu vejo muitos alunos ali que cumpriram, já estão vindo aí, que a gente já tem 4 turmas formadas, né? A gente tá indo para a 5ª turma, vai abrir a 5ª turma. E alunos que estão vindo ali desde a 1ª, 2ª, 3ª turma, o quanto eles evoluíram, que a gente tá vendo que já precisa dar um passo além. Então, são as coisinhas que eu e o Du, a gente tá programando aí agora para esse ano de 2021. Então, até o nome da maratona gratuita veio a calhar, né? 2021 mais verde ainda, porque é o que a gente quer proporcionar mesmo para vocês, alunos, né? Com essas ideias novas aí que eu e o Du estamos na cabeça e a gente quer colocar em prática para que melhore mais ainda aí para vocês também.